Olá, meu nome é Adriana Saraiva, eu estou participando da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UESO. Sou graduada em Geografia, mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental, professora dos ensinos médio e fundamental do estado do Rio de Janeiro. E ao lado, a gente consegue enxergar aqui várias embalagens descartadas de forma incorreta. E é próprio dito que é um terreno ao lado da escola. Logo, a tratativa desses resíduos, ela se faz necessária nesse momento, dito pelo fato de que haja, né, várias implicações que são negativas ao meio ambiente. Então, vamos às definições. Nós temos o lixo é uma palavra latina, né, lix, que significa cinza, vinculada às cinzas dos fogões. Né? Segundo Ferreira, lixo é aquilo que se varre de casa, do jardim, um entulho, tudo aquilo que se joga fora, tudo aquilo que não se presta, que não tem mais utilidade. Né? A gente vê também a outra definição de jardim, que é uma coisa ou coisas velhas, inúteis, sem valor. Né? E a maioria desses resíduos que são gerados, eles são gerados e são descartados de maneira inadequada. Né? Toda atividade humana, ela considera lixo aquilo que não tem mais utilidade, e muitas vezes ela joga fora pensando que vai desaparecer. Mas não é, nós jogamos não é fora, que na verdade nós jogamos dentro do meio ambiente. Então, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são produzidos apenas no Brasil mais 230 mil toneladas de lixo por dia. Então, é uma preocupação que precisa estar dentro e fora da escola. Atualmente, já se compreende que as agressões ambientais que ocorrem em determinado ponto do planeta, ela tem uma repercussão global, atingindo até mesmo outros continentes, como exemplo, os casos dos acidentes radioativos, das chuvas ácidas e até mesmo dos derramamentos de óleo, de petróleo nos mares. Dito isso, como a escola é uma instituição que não é a parte da sociedade, ela está inserida na sociedade, a escola também tem um caráter de gerar pessoas críticas, de incentivar o debate político, né, os assuntos que estão na mídia, esses assuntos precisam também estar na escola. Então, a escola ela é um potencial gerador de resíduos. Então, logo, essa necessidade de repensar a nossa prática pedagógica, ela é necessária, visto que, na maioria dos trabalhos que nós desenvolvemos na escola, tem ali a presença de isopor, tem ali a presença de plástico, de EVA, que são poluentes ao meio ambiente. Né, ao meio ambiente. Esses plásticos, eles vão se quebrar com o passar do tempo, sendo lançados em locais em locais indevidos, eles vão criar partículas menores e vão contaminar o solo. E daí a importância da educação ambiental, de repensarmos a nossa prática enquanto profissionais da educação. Daí a proposta do meu trabalho que eu desenvolvo é reduzir a utilização de papel, isopor, plástico, tendo a educação ambiental como eixo da nossa abordagem, porque esse aluno vai aprender na escola e ele vai levar para a vida, vai levar consequentemente para a sua casa, né? Incutindo aí a política dos 5 R's, onde é proposto a ele repensar aquilo que ele está utilizando, recusar. Será que é necessário a gente comprar com inúmeras sacolas? Ou a gente pode confeccionar uma sacola de pano, reduzir a quantidade de embalagens que a gente às vezes vai ao mercado, né? Reutilizar. Será que eu não posso reutilizar aquele pote de sorvete? Será que eu não posso trazer uma nova função para aquele pote e reciclar, né?
enfatizar que a partir da reciclagem a gente gera valor, porque o lixo, ele a partir, né, da política de resíduos sólidos, ganha uma nova configuração. O lixo, ele tem potencialidade. Então, a partir daí, essa questão do reciclado, de ter que jogar tudo fora, ela perde um pouco seu valor, porque a gente vai identificar que, a partir de determinado produto, ele tem uma serventia, talvez não tenha uma serventia para mim, mas para uma outra pessoa ele vai ter uma serventia e precisa ser utilizada em todas as suas potencialidades, até esgotar a sua utilização, que daí ele vira o quê? Um rejeito, quando não tem mais possibilidade de utilização. O intuito, então, da escola é não apenas formar, oferecer a educação formal, os estudos, né, as disciplinas correntes, geografia, história, português, matemática, mas apresentar os estudos de uma forma integral, né? Tendo em vista que o desenvolvimento ele precisa ser sustentável, incutir na cabecinha de cada criança, de cada pai, porque assim como ele aprendendo na escola, ele vai levar essa discussão também para casa, entendendo que toda ação ela vai gerar uma repercussão lá na frente, o descarte sendo feito de maneira inadequada, ele vai gerar uma poluição, seja da água, seja do solo, e também vai gerar inúmeros vetores, né, que podem provocar doenças. Então, implementar essa prática diária da reciclagem, a fim de contribuir na construção de uma sociedade consciente, né? Então, esse desafio de trabalhar a educação ambiental, ele vai além dos muros da escola, ele vai atingir também ao local, né? A família, a comunidade local. Tendo até, eu lancei uma foto onde, ao lado da nossa unidade escolar, nós temos um terreno baldio, onde são lançados várias embalagens, vários sacos plásticos. Então, esse também é um desafio da nossa escola. Então, segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, quase 10% dos municípios brasileiros não são atendidos por coleta domiciliar. Essa é uma das dificuldades, né? Em muitos lugares não tem sequer o lixo coletado, né? Onde, até mesmo estou desenvolvendo essa pesquisa, no município de Nova Iguaçu, não é oferecido a separação do lixo, né? Esse lixo segregado, as pessoas costumam jogar o lixo todo junto em sacolas, esperando a coleta chegar. Então, a coleta ela não é seletiva. Então, essa é uma das dificuldades também, né, no que se refere aí ao cuidado em separar esse lixo, gerando aí uma certa dificuldade. Esse gráfico, né, voltando a falar sobre uma questão de distribuição, ele vai falar sobre a distribuição a geração de resíduos a partir das riquezas. Países de primeiro mundo, eles geram muito mais lixo no que se refere à produção de plástico, de vidro, de metal, né? Enquanto os países mais pobres, eles vão gerar os resíduos com maior quantidade na espécie de orgânicos, né? Sendo que hoje essa pesquisa elaborada, ela é feita na região metropolitana do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, uma área de periferia, né? No entanto, a gente percebe um acúmulo de lixo muito grande referente a plástico, isopor, metal, e ainda não se tem o costume de reciclar todo esse material, sendo que ainda eles não tiveram, a maioria da comunidade, as pessoas da comunidade não tem ainda esse costume de reciclar. Então, há uma
uma disfunção no que se refere até mesmo à questão do reaproveitamento de tudo aquilo que a gente pode reaproveitar, ao invés de gastar mais recursos. Então, logo, a discussão dessa temática, ela é extremamente importante, seja no palco da escola, seja na vida em todos os sentidos. E aí, a necessidade de se afirmar através da política, né, de termos um documento, ela vai aí se balizar através da LDB, dos parâmetros curriculares nacionais, de uma forma bastante eficaz. Mas ainda assim a gente tem uma dificuldade na escola em trabalhar com os materiais, né, onde não se tem ainda um manual, uma forma, e os professores, por muitas vezes, né, começam a trabalhar com diversos materiais que ainda são poluentes. E esse é o desafio do meu trabalho: propor a utilização de materiais biodegradáveis, né? Ao invés de utilizar o EVA, utilizar o TNT, utilizar uma esteira de taboa, de palha de taboa, na confecção de um mural, né? Não utilizar tantos folhas de cartolina. Quantas folhas de cartolina a gente vê desprezada nas escolas? Né? Fazer 2 murais por turma. Então, essas medidas estão sendo implementadas na escola à medida que a gente vai entendendo o que é a educação ambiental, né? Como construtora de uma sociedade sustentável. Então, para fechar, eu deixo aqui que esse trabalho não é apenas uma crítica à prática pedagógica, mas ele é uma forma de que haja uma preocupação no que se refere à utilização desses materiais. Aqui acima eu tenho um boneco de neve, é um exemplo de um material que foi disponível. Houve uma produção de um boneco de neve na instituição, no Natal, e esse boneco de neve ele foi feito todo de copo descartável, né? Então, essa visão do descartável, ela precisa haver uma mudança ainda no nosso cenário, mas sabemos que é uma mudança que vai acontecer com o tempo, né, mas que precisa acontecer a partir da nossa fala, a partir das nossas atitudes. Até porque esses plásticos que a gente utiliza comumente, eles geram os chamados microplásticos, que vai trazer uma contaminação não só para os peixes, que por muitas vezes se alimentam, né, desses microplásticos, confundindo com pedaços de água, de algas, se alimentando, né? Ele vai atingir propriamente o ser humano, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar. Provoca-se, sim, a intoxicação de animais marinhos e, lá na frente, a intoxicação também do animal homem. Então, haja aí uma preocupação corrente com essa produção de resíduos, para que lá na frente a gente consiga entender também que toda a prática ela passa pela conscientização, né? Que quando a gente descarta algo, ele não desaparece em face de mágica, né? Nós temos uma responsabilidade social e uma responsabilidade ambiental diante de todos os nossos resíduos. Obrigada, até mais.